Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos para um momento de reflexão. Eu tenho certeza que assim como me ajudou essa reflexão, que é uma resenha para a sua vida, foi para a minha vida, tenho certeza que pode ser algo muito bom também para a sua vida, tá bom? Então, eu quero deixar aqui um versículo bíblico como referência, mas o que eu vou compartilhar com você é algo que vai muito além das nossas expectativas, né? Porque às vezes a gente acha que é apenas um contexto religioso, mas na verdade aqui a gente aprende muita coisa com essa resenha que eu quero compartilhar. Para começar, a pergunta é essa: matar ou morrer? Muitas das vezes nós agimos no nosso dia a dia, no trabalho, na empresa, lá no salão de beleza, né? Você que é proprietário, você que é dono, ou você que faz alguma outra coisa, eu falo com uma certa exclusividade ou com um direcionamento para quem é de salão de beleza, né? Muitas das vezes a gente tem que agir, né? Achando às vezes matar, morrer, tem que correr, tem que fazer. Mas eu quero trazer uma mensagem com um âmbito um pouquinho diferente. Para isso, deixa eu ler um versículo bíblico para você, que está, deixa eu ver aqui minha referência, meu rascunho, em Mateus capítulo 13 e versículo 8. Deixa eu ver aqui, vamos ver? É uma passagem muito conhecida que é a parábola do semeador. E olha o aprendizado que nós vamos ter. Esses dias atrás eu estava assistindo uma mensagem de uma pessoa, eu fiz aqui meio que uma junção de duas mensagens, né? Uma delas foi do Rodrigo Silva, então essa resenha está baseada no que eu ouvi lá, e a outra foi um pastor japonês, que eu esqueci o nome dele agora, é mais difícil de falar, mas na hora que eu lembrar eu posso de repente deixar nos créditos aqui também, que foi uma resenha ouvindo um pouco a mensagem dele, tá bom? E a mensagem está o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 8, fala assim: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Talvez você aí que é cristão já ouviu essa mensagem algumas vezes, mas eu vou te trazer de um contexto diferente, tá? Presta atenção que já já você vai entender esse contexto diferenciado que eu quero compartilhar com você. A questão é o seguinte: sabemos nós que tanto um contexto espiritual, um contexto religioso, um contexto familiar, um contexto ético, nós temos um conjunto onde nos ensina como devemos agir, como devemos fazer para ter frutos, o que devemos fazer para ter resultado, e frutos, nesse caso, é representado pelo resultado das nossas ações de trabalho, não é? Então, olha, para a gente conseguir bons frutos, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e tem que agir dessa maneira. Eu quero chamar a sua atenção para essa passagem muito conhecida, talvez você que não conheça, fala sobre como nós temos que agir para ter bons resultados. Presta atenção que vai vir aqui uma coisa muito legal que tenho certeza que vai abalar aí os alicerces do que você pensa, como você está olhando para as coisas. Olha só. Primeiro, o princípio básico, que é: nós temos que tomar cuidado aonde estamos lançando os nossos esforços, representando aqui pela semente, tá? E quando a gente fala representando a semente, são os seus esforços, os seus trabalhos, o que você tem feito, o que você como você tem agido e aonde você tem agido. Porque essa passagem fala sobre o semeador que saiu para semear e ele lançou a semente em alguns lugares. Ele lançou a semente caiu em alguns lugares. E aqui representa 2, 3, 4 lugares, aonde fala, por exemplo, que caiu semente na beira da estrada. Caiu sementes na beira da estrada. Isso mesmo. Só que a passagem bíblica mostra que veio as aves e comeram. A passagem também fala, é muito conhecido, mas presta atenção que eu vou trazer aqui um ponto de vista muito diferenciado. Fala que, quer ver só? E outra parte caiu em pedras, onde não havia terra o bastante. Mas ela nasceu porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queimou e a secou. Ou seja, sabe às vezes aquele resultado que a gente tem aí no salão de cabeleireiro, nos seus negócios? Às vezes a gente tem até um certo resultado, mas ele fala dessa semente que cai na terra, que cai em cima das pedras.
E às vezes, os seus esforços, os seus trabalhos, os nossos esforços, os nossos trabalhos, nós lançamos eles sobre as pedras, que é algo muito superficial, não tem profundidade. E por não ter profundidade, ele não tem um resultado contínuo. Sabe aquele resultado que logo passa? Talvez você no seu salão, talvez você nos seus negócios fale assim, poxa vida, tá ruim. Um dia foi bom, né? Um dia você atendeu ali algumas clientes, você teve algumas pessoas, mas hoje a coisa não tá fluindo mais e você não sabe por quê, né? Tem uma mensagem, algum outro momento que eu falei, algum curso, acho que algum treinamento que eu dei, que eu falo algo que é muito interessante, que é assim, pior do que não saber por que não tá dando certo, presta atenção, pior do que não saber por que não está dando certo, a minha cachorra resolveu latir um pouco, então vocês ouviram ela, a Belinha, tá? Mas fica tranquilo. Então, pior do que não saber por que não está entrando cliente, por que não está dando certo, é não saber por que está dando certo. Presta atenção nesse compartilhamento, que nós temos que lançar a nossa semente, ou seja, os nossos esforços em terras boas. E se nós não lançarmos em terras boas, os resultados que darão serão resultados pequenos, serão resultados sem profundidade, ou seja, logo vai acabar. Então, se nós não sabemos o porquê que está dando tão certo, nós não vamos conseguir replicar. Fez sentido para vocês? Então, às vezes fala assim, eu não sei por que eu não estou ganhando dinheiro, eu não sei por que o negócio não está dando certo. Eu não sei por quê. Mas pior do que isso, é as coisas pra você a minha cachorrinha. As coisas pra você tá dando certo e você não sabia por quê. Aonde você lançou a sua semente? Aonde você jogou ela? Você jogou ela em terra boa? Porque aqui esse exemplo tá falando, se quando nós lançamos a semente em terra boa, ela dá muitos frutos. Sabe, eu tava conversando com meu pai, eu fui visitar na casa dele, e ele tava me falando um pouco sobre a questão de semente, né? E aí eu perguntei pra ele, olha, não pode pegar a semente Belinha, peraí, dessa planta aqui e você ir lá e semear, que era uma pimenta, né? Ele falou, cara, tem que esperar ela amadurecer, não pode fazer isso com ela nova. Então tem que esperar ela amadurecer, aí ela amadurece, aí a gente vai lá e consegue fazer, e consegue plantar, consegue compartilhar. E aí ela quer brincar. E, então, com isso, a gente entende... peraí. Pronto. Com isso, a gente entende que não é em qualquer momento que eu posso pegar um resultado ou pegar ali uma semente, né? Aqui deu certo, para essa pessoa deu certo, então me dá uma semente aí, me dá uma ideia, me dá algo para eu poder plantar, não é assim. Eu não posso fazer isso, eu tenho que esperar essa árvore, ou no caso lá era um pé de pimenta, ela tem que amadurecer, para depois dela amadurecer, pegar aquela semente dela, e aí eu vou fazer algo. Agora vem um grande impacto que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte. Por isso que eu falei matar ou morrer. Às vezes a gente está agindo com esse aspecto de matar ou morrer no trabalho, para buscar resultado, e para ter mais resultado, e por aí vai. Só que olha que muito louco que eu aprendi nesses dias que eu ouvi essa mensagem, né? Essa mensagem foi muito impactante. É necessário morrer. É necessário morrer para ter resultado. É necessário morrer para ter resultado. Então, vamos lá. A gente está recapitulando primeiro uma mensagem que a gente encontrou um contexto que nos ensina a semear. Nós temos que jogar nossa semente em terra boa. Só que muitas das vezes a gente está jogando nossa semente, ou seja, os nossos esforços, em terra qualquer, em qualquer lugar, e que às vezes dá até um pouquinho de resultado, mas logo finda, porque vem os animais, vem ali as aves, que representa a escassez, que representa outras pessoas, que representa alguém que veio lá e pegou, cara, e acabou. E você sabe como é que é a vida. As pessoas não estão aqui para ter dó de você. Não tem dó de você. As pessoas vão lá e faz a coisa acontecer e você fica aí chupando o dedo. Agora, quando você entende que você tem que lançar em terra boa, tem um segredo. E eu vou te contar esse segredo. Você que veio até aqui, eu vou te contar o segredo. Qual que é o segredo? É necessário morrer. Como assim, Bruno? É figurativo. Tem uma passagem que eu quero ler para vocês, que está em João, capítulo 12, versículo 24. Olha que muito louco isso aqui, ó. João 12, 24. Cadê? Tá aqui, ó. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. O que isso aqui está nos ensinando? Olha que muito louco. Pega essa ideia aí, mentaliza, medita nisso daqui e mude as suas ações. Mude a forma que você está olhando
para a sua vida e para os resultados que você está tendo e que às vezes você espera e você quer comer a fruta e ainda não amadureceu. E você não plantou da forma que tem que plantou. É necessário morrer. O que que isso significa? Meu pai estava falando que se a gente pega aquela semente fora do tempo, ela não dá fruto, ela não vai conseguir, a gente não vai conseguir lançar ela na terra e não vai morrer. Então, e se ela estiver sozinha e não morrer, ela não vai dar frutos. E às vezes você está agindo assim, nós estamos agindo assim. A gente quer o resultado, mas não quer pagar o preço. Essa é a representação do morrer. Sabe, às vezes essa dificuldade que você está passando, essa dor que você está passando, como é que você olha para ela? Você só olha reclamando? Eu estava ouvindo agora cedo um vídeo do Flávio Augusto, ele estava falando sobre pessoas que reclamam. Gente, é ruim demais estar do lado de pessoas que só reclamam. Pessoas que tudo reclamam, aí ele lembrou daquele animal, sabe aquele desenho que o cara, que é aquela hiena que fala, ó céus, ó vida, ó azar, tudo tá ruim pra você, cara. Tudo tá ruim. Agora você passa por um momento que representa talvez a morte, né, no sentido de escassez, de dificuldade, e aí, cara, você não consegue olhar o lado bom. Olha isso, quando a gente fala sobre a semente, primeiro, saber lançar a semente em terra boa. Para isso, você tem que saber qual tipo de terra que você tá, aonde você tá. E meu pai estava explicando uma outra coisa sobre profundidade. Às vezes a gente está muito raso, e tá aqui ó, o contexto bíblico. Ele está fazendo uma adubação da terra, onde ele está cavando. Eu falei, cara, por que você está cavando tão profundo assim? Ele falou, cara, eu estou remexendo a terra, preparando a terra. Ele estava alimentando, ele estava pegando composto orgânico de alimentos, e ele faz uma compostagem, e ele enterra aqueles alimentos para poder dar para aquela terra nutrientes, para quando eu lançar a semente, ela dá fruto. Olha que surreal, presta atenção que a gente aprende aqui, ó. Não adianta você saber o segredo, então, que você tem que lançar a semente tem que morrer. Não adianta você saber disso. Ou seja, representação de realmente passar por algo dolorido, né? Morrer é o significado de algo dolorido, de algo que dói, de algo que a gente sente, de algo... Então não basta entender isso. Porque às vezes você fala, pô, tá bom, então é por isso que eu tô passando essa dificuldade. Mas você não consegue olhar o lado bom, então para de reclamar, veja o lado bom, mas não basta. Porque também é importante você ter o solo bom. E eu tava vendo ele fazer isso, e lá no meu pai ele tem um canteiro assim, ele coloca a horta dele, e ele faz isso em várias partes. Ele não fica ali no mesmo solo, no mesmo quadradinho, só fazendo naquela parte o buraco, achando que os nutrientes vai para toda a terra. Não, ele pega primeiro essa parte aqui e cuida dela. Aí depois ele vem aqui pro meio da horta e faz de novo. Aí depois ele vai lá para outra, ele vai fazendo vários buracos, vai cavando fundo e vai colocando compostagem para distribuir nutrientes para a terra, para quando ele lançar a semente, aí vir o fruto. Olha que surreal, presta atenção, olha o que eu aprendo com isso. O que eu tenho de oportunidade? Primeiro, buscar nutrientes. O que significa isso? Como é que você está estudando? Você para estudar? Como é que é o seu tempo? Por exemplo, nós estamos nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando por um momento de escassez, nós estamos passando por um momento de pandemia. E o que você está fazendo nesse momento? Talvez não sei se você está nele ainda, né? O vídeo pode ser depois de algum tempo. Mas o que nós estamos fazendo atualmente? Tem pessoas que só vivem assistindo Netflix. E não é ruim assistir Netflix, é tudo ok. Mas qual o conteúdo que você vê? É só filme, é só novelinha, é só serinha de drama para você conectar coisas que não agrega, que você não aprende? Você tá só aí no seu FaceTime, você só tá aí no seu feed, vendo a vida dos outros, ou só conversando, ou só jogando, e só no Candy Crush? O que isso agrega na sua vida? Não tô dizendo que isso não pode ser feito. A gente tem que ter esses momentos. Mas, presta atenção, o símbolo que eu aprendi aqui de preparar a terra significa buscar nutrientes. E buscar nutrientes para nós significa estudar, buscar conteúdos que agrega. Buscar conteúdos que façam a nossa mente abrir, preparar a terra. Ou seja, aonde você está? Talvez você quer ter, olha, e tem um outro lado. Talvez você quer abrir um salão. E talvez você acabou de abrir um salão, mas você abriu um salão numa terra que não é boa. Você sabia que tem lugares no nosso país que não dá manga? Por exemplo, tem lugares aqui, eu sou de São Paulo, Osasco, meu pai mora em Carapicuíba, lá não dá manga. Agora eu vou para casa da minha sogra, que é em Goiás. Gente, a gente vai visitar as casas. Todas as casas da região que ela mora tem pé de manga e tem muita manga. O que isso significa? Existem terras, existem lugares que, cara, não vai dar determinado tipo de fruto. Olha que surreal isso.
Só que, claro, existe uma estratégia para que você possa preparar um determinado solo para depois dar aquele tipo de fruto. Então, peraí. Ficou confuso, né? Mas eu vou te explicar, ó. Existem solos, existem lugares que não está por si só preparado para dar determinado tipo de fruto. Ou seja, se você for plantar manga aqui, o solo em si ele não está apto para aquilo, mas você pode preparar aquele solo. Dá mais trabalho, leva mais tempo. Você vai ter que cultivar ou trazer terra de outro lugar que tem os nutrientes certos. E aí você tem vários elementos que está aqui também que compõem isso aqui. Ou seja, clima, sol, temperatura, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então talvez você acabou de abrir um salão, talvez você está pensando em abrir um salão, ou talvez não está tendo resultado. Para pensar qual que é o solo, onde você está, o seu negócio está onde, você preparou a terra, você preparou o lugar. E aí tem um outro ponto, que é a semente morrer. Morrer significa a gente passar por alguns momentos de dor, de dificuldade. Mas você tem que aprender e não ficar reclamando. Então vamos revisar aqui o processo. Primeiro, a gente tem um exemplo que eu trouxe aqui, uma mensagem sobre lançar nossa semente em terra boa. Não adianta a gente achar que já tem conteúdo, já tem informação, ou já tem um negócio, já tem um salão e lançar ele em qualquer lugar. Pode até dar resultados, mas às vezes resultados superficiais, talvez seja o seu caso. Você já tá, eu não estou tendo mais cliente, não sei mais o que fazer. O que fazer é, você precisa então preparar a sua terra. E preparar a terra, o exemplo que eu fui na casa do meu pai esses dias e eu vi ele colocando uma compostagem, cavando fundo. E aí nesse cavar fundo é porque ele ia trabalhar mais terras. E tem uma outra coisa também, viu? Que ele me ensinou. Ele falou assim, mas pra que cavar tanto, cara? Faz mais superficial. Ele tava falando que quando ele faz superficial, as moscas ficam rodando ali em torno daquela região que ele plantou. Porque chega uma hora dessa compostagem que começa a dar cheiro. E aí dá um monte de moscas. E moscas às vezes ruins. Mosca varejeira. Porque no princípio da transformação desse alimento em algo bom, orgânico dos nutrientes, tem um processo de transformação. Então vem um monte ali de mosca em cima. Talvez isso a gente pega como exemplo na sua vida. Se você faz algo muito superficial, vem um monte de gente em cima de você, só que com pensamentos ruins, que são moscas varejeiras, tentando colocar uma larvinha ali, implantar ali em você, para depois vir coisas ruins. São pessoas com ideias ruins, são pessoas para te falar, não vai nesse caminho não, e vai lá e come o seu alimento, e vai lá e come a sua ideia. Então faça algo com profundidade que não chame a atenção das moscas varejeiras. E a representatividade são pessoas mal intencionadas. Então faça com profundidade, prepare o solo, então isso dá trabalho. E aí, lance a semente na terra boa. Só que esteja apto, porque para dar resultados verdadeiros e para dar frutos verdadeiros, é preciso morrer. E a simbologia aqui de morrer significa sentir dor. Você vai sangrar, mas esteja pronto para aprender. Porque quando lá morre e você continua cuidando, porque o bom Deus, como ele fala, que ele cuida dos animais, ele cuida das aves, não cuidaria ele de nós? Então mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, seja fiel ao processo, entenda pelo que você está passando, aprenda, busque uma terra boa, prepare o solo. Talvez você está num lugar que seja ruim, dá para mudar, dá para modificar essa terra, dá para mudar, mas se você quiser você pode buscar um outro solo, não sei o que é melhor para você. Mas se você quiser, remexa esse solo, ponha nutrientes, prepara ele, para que então você lance a semente. Só que esteja preparado para morrer, e no sentido figurado, para passar a dor. Mas cuide, zele, põe água e espere o tempo de crescimento. Não queira que você planta, joga a semente hoje e amanhã já dê fruto. Você sabe que não é assim. Nós somos assim, nós somos desesperados. A gente quer lançar a semente hoje e amanhã já ter resultados, cara. Não é assim. Você lança a semente hoje, vai cuidando dela. Você sabe como é que funciona. E com um determinado tempo vai dar o nosso fruto. Para finalizar, deixa eu trazer aqui um último pensamento sobre frutos. Que tipo de fruto você quer ter? Que tipo de resultado você quer ter? Se você quiser, você pode lançar uma semente que em pouco tempo traz resultados. Só que tipo de resultado é esse? Por exemplo, se você quiser, você pode plantar alface. E alface, gente, em poucas semanas, ela consegue trabalhar, crescer e já está pronto para alimentar, ou seja, para colher os frutos. Mas, talvez,
você queira um abacate, você queira manga, você queira um tipo de fruto que às vezes leva 5 anos para poder dar o primeiro fruto. Mas quando dá o primeiro fruto, essa árvore permanece por anos e anos sem você precisar retirar ela e refazer o processo. Já a questão do alface, ela infelizmente, quando ela dá o fruto, acabou. Você tem que plantar de novo e começar do zero. Já um pé como de manga ou um pé como de abacate, leva-se muito tempo para começar a dar resultado. Mas quando começa, aquela árvore é uma árvore boa. E como eu li aqui na mensagem, dá os seus frutos de 100 para 1, ou seja, 100 mangas, 200 mangas, 300 mangas. E você vai voltar lá e ela vai continuar dando frutos. Que tipo de negócio você quer aí no seu salão? Que tipo de negócio você quer para a sua vida? Um negócio que é passageiro, dá um resultado, mas você vai ter que refazer todo o trabalho, ou um negócio que te dá trabalho agora, você faz ali o processo da semente morrer, você passa pelo processo da dor, mas que ao longo do tempo você tenha uma árvore frutífera sempre, sempre, sempre. A escolha é sua, a decisão é sua. Agora, sabe aquele clichê máximo? Hoje, nesse momento, você pode escolher o que plantar, mas amanhã, não. Você não pode escolher o que você vai colher, beleza? Então, esse é o nosso pensamento, a nossa resenhas para a vida, baseado aí em 2 mensagens que eu vi essa semana, que me impactou bastante, e eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado. E se você veio até aqui, quer dizer que você gostou da mensagem, então eu tenho um pedido para você, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, é muito simples, rápido, vai me ajudar muito. E, por favor, se possível, compartilhe com mais pessoas, porque se para você fez sentido, te ajudou, te fez se sentir, uau, tô renovado, você pode ajudar a vida de outras pessoas com essa mensagem, tá bom? E você curtindo, você fala pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, é essa a resenha de hoje, vamos ter entendimento e lançar nossa semente em terra boa, vamos preparar a terra para que a gente possa ter uma terra boa também, para que então a semente morra, que a gente possa sangrar um pouco, mas que no tempo certo dê o seu fruto e que a gente possa ter resultados incríveis, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima, até lá, tchau!